Boa tarde, Rádio Parreirinha, ou boa noite, dependendo do local da onde você está nos ouvindo. Estamos aqui para mais um programa Conexão Novo Mundo, aquele programa que traz para você as novidades do mundo de palestras, dos acontecimentos e das falas do que está acontecendo no momento. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, de aperfeiçoamento, de melhoras dos nossos negócios, da nossa vida. E a Rádio Barreirinha é esse caminho, esse canal tão importante para a gente, que traz essas novidades. A gente pode se comunicar, se interagir e sempre estar presente naquilo que nós estamos falando. Mas é claro que eu quero começar com vocês, falando e chamando para vocês participarem, para vocês poderem estar fazendo alguma pergunta, de repente até sugerindo o que a gente pode falar nos nossos próximos programas. Porque, afinal de contas, que toda rádio, todo programa, a intenção sempre é falar com o nosso ouvinte e saber o que ele está desenvolvendo, o que ele está gostando de fazer, ou o que não está, mas que tem todo um projeto, toda uma história para a gente poder estar adaptando aquilo que nós mais gostamos, que é falar com o nosso ouvinte. Hoje, nós estamos no nosso primeiro dia, o nosso primeiro mês do ano, estamos fazendo uma despedida, digamos assim, do ano de 2025. 2026 está batendo a nossa porta. Nós precisamos estar aí envolvidos, saber como resolver tudo isso e como trazer algo diferente para nós mesmos, esse nosso universo que nós temos. Cada ano que passa, cada novidade que nós temos, a gente percebe como as coisas estão mudando, como o mundo está evoluindo, como que nós podemos adaptar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, através das nossas vidas, através das nossas opiniões e através, é claro, das nossas evoluções. Vocês já pararam para pensar como está diferente que era no passado e agora como que a gente está fazendo no presente? Eu sei que muitas pessoas, quando começam a falar a questão de presente, passado e futuro, existe uma certa rancor, porque fica pensar no passado às vezes dói. Outras ficam muito eufóricas, porque o passado, a parte do passado que se nós lembramos, é muito espetacular, é muito envolvente. E com isso, é claro, a gente vai criando, vai estabelecendo um vínculo entre todos nós e mudando a forma de pensar. Quero vir aqui falar com vocês hoje exatamente dessa transformação que a gente acaba conseguindo, conquistando, a partir do dia 1º de dezembro. Já pensando no Natal, nas festas, e pensando principalmente em 2026. 2026. O que será que vai acontecer em 2026? E nós vamos começar a planejar tudo aquilo que nós já sabemos que temos algo em comum. A gente já sabe que, quando a gente fala de rádio, de transformação, e a gente fala na rádio o que vai acontecer, lembra, eu falei do passado, quando a gente pensar quais são as nossas metas, os nossos compromissos, aquilo que estamos prontos a realizar, que nós queremos realizar, e a gente só não sabe às vezes como. Ainda estamos pensando numa estratégia, pensando numa estrutura, nós estamos acompanhando todo esse desenvolvimento. Pois bem, como é que fica o nosso presente? Aquilo que nós estamos fazendo hoje. Como é que fica essa vontade que nós temos de entender, de desenvolver e estabelecer algo novo? Eu costumo dizer que nós temos uma visão, uma intenção, uma realização diferenciada. De novo, temos filmes e alguns momentos que nós assistimos que, de forma muito cognitiva, vai nos mostrando aquilo que nós podemos fazer e o que devemos fazer. Então, eu vim aqui falar com vocês hoje, e bem pontualmente, uma questão muito importante sobre o tempo. O tempo. Esse nosso amigo, esse nosso inimigo, esse
instrumento que nós temos para poder desenvolver a nossa vida, que às vezes a gente sabe como fazer e outras vezes não sabemos. Mas o que é mais importante disso tudo, nós temos a noção exata daquilo que acontece conosco quando a gente aprende a falar sobre o tempo, a desenvolver sobre o tempo. E eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas não falam: sentir o tempo. Vocês já pararam para pensar sobre o que é realmente sentir o tempo? Entender que aquilo que nós vivemos, que aquilo que está dentro de nós, é algo tão inusitado, é algo tão envolvente, que se a gente não prestar atenção, o nosso tempo passa e ele não volta. A partir do momento que nós estamos ouvindo aqui há os segundos seguintes, milésimo de segundo seguinte, já não existe mais. Já fomos, já passamos por isso, e nós não temos um retorno disso. A gente não sabe como que a gente vai fazer para mudar tudo isso, ou para não mudar tudo isso. É uma escolha. E que escolha é essa tão especial que nós temos para fazer, que a gente fica em dúvida? Eu vou fazer algo, como eu não vou fazer algo? Como eu desenvolvo isso, eu não desenvolvo isso? Sempre, 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 sempre. Sou eu. Eu acho que está muito desperto, muito visível, como que a gente pode conseguir mudar tudo isso. E quando eu falo mudar tudo isso, eu estou falando também das nossas possibilidades, das nossas responsabilidades. Primeiro comigo e depois para todo mundo. Tão difícil quando a gente fala do tempo, tão difícil quando a gente percebe que, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu pretendo fazer? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? De novo, o tempo. O tempo. Quando a gente fala de qualquer tipo de movimento, quando a gente pensa em qualquer tipo de atendimento, quando a gente pensa em qualquer tipo momento, de momento mesmo, do que a gente está fazendo, o que que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Daí a gente entra numa perspectiva diferente. Porque o tempo, gente, nada mais é que nós estamos fazendo agora. Preste atenção. O passado já foi, certo ou errado, um segundo atrás, já aconteceu. Não tem como voltar, mas eu tenho como pensar em alguma coisa diferente. O mundo, ele gira em torno do relógio. A sensação de que o tempo está sendo mais corrido, tendo o pensamento de que há muitas coisas a serem feitas. É muito interessante quando a gente começa a conversar com alguém fala assim, mas os cientistas já provaram que o tempo está mais acelerado, está mais... A percepção de cada um é que vai mudar tudo isso. Para o empreendedor, geralmente, essa sensação é de cada vez mais presente a falta de tempo. Por quê? E vamos falar do microempresário, daqueles que estão assim iniciando, ou que estão conosco de uma forma mais solitária. Começa o empreendimento sozinho. E aí, o que ele tem que fazer? Atender, vender, controlar, coordenar, planejar, estabilizar, gerenciar, tantas outras coisas que nós vamos falar. Seriam tantos verbos que teríamos que anotar aqui para explicar tudo que o empreendedor solitário está começando a aprender todo esse movimento teria que fazer. Além de tudo isso, o empreendedor ele possui uma vida pessoal, sim.
Ele está ali nos relacionando, nos mostrando o caminho de tudo isso. Ele não pode simplesmente abandonar a família durante o que ele está empreendendo, ou deixar de ser quem ele é. Todos esses papéis que nós citamos, tudo aquilo que ele precisa fazer entre eles e todos nós, é, é muita coisa, é uma pressão muito forte. São muitas visões que têm que ser feitas, são muitos cuidados a terem ser feitos, e aí é no presente. Eu também acho muito interessante quando a gente começa a falar para o empreendedor que está começando seu negócio sozinho, você precisa ter alguém, nem sempre consegue ter alguém. Nem sempre nesse primeiro momento é possível você pensar em ter alguém para te ajudar. Às vezes esse alguém sai, naturalmente aparece para a gente. Mas é muito importante dizer que não somos super-heróis, não somos super-homem, Mulher Maravilha. Somos seres humanos incríveis. Uma visão holística e com uma criatividade, inovação e determinação inimagináveis. Existem alguns dados estatísticos que mostram para a gente, dados aqui que a gente pode ser do Brasil e do mundo, que antigamente existia um percentual de que as empresas com até 3 anos, 5 anos, eles fechavam por falta de um monte de coisas. Essas coisas que falavam em questão de por que não vendeu, falta de pagamento, poucos clientes. Mas quando a gente realmente vai verificar o que, que é, e as pesquisas, o que, que elas estão falando para a gente, elas estão falando o seguinte, que hoje os empreendedores, eles estão tão atribulados com tantas coisas para saber, que estão esquecendo de viver. O que, que eu falo viver? Viver é você saber, entender que esse tempo é seu e é único. Todo mundo um dia vai embora desse planeta. Na hora que nós formos, nós vamos deixar o quê? E hoje também eu vou fazer uma reflexão. Por que, que a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros? Por que, que a gente não faz o que a gente quer fazer do jeito que a gente quer? Porque para ser empreendedor, é preciso aprender e controlar o tempo para que tudo seja feito com habilidade, competência e agilidade. Eu preciso que vocês entendam que seria muito legal vocês refletirem sobre aquilo que pode ser feito, o que não é. O que a gente pode realmente mudar? Por que a gente faz de um jeito e não faz de outro? O que a gente pode estar mudando em relação a isso? Eu já vou começar a falar com vocês um bate-papo gostoso sobre decisão. Como que a gente decide? As nossas decisões, elas são voltadas para uma questão de necessidades. Então, as primeiras necessidades que nós temos são as necessidades básicas, que quem pode fazer para a gente. Se você está com fome e você esteja um tempo, não está tempo de almoçar, e você acaba comendo alguma coisa, mas você precisa se alimentar, às vezes tem algumas pessoas que substituem a refeição, a alimentação, o almoço, por fruta, por água, pula a refeição e faz mais tarde, mas ficar sem comer faz dor de cabeça, literalmente. Faz a dor de cabeça. Porque o nosso corpo precisa de alimentação, precisa de água, precisa ter esse cuidado, esse carinho conosco mesmo. E até que a gente realmente consiga colocar isso como uma tarefa importante, é meio-dia, horário do seu almoço, você tem um serviço a fazer, um prazo curto, você deixa o seu horário de almoçar e vai para as 2 horas da tarde. A sua prioridade superou a sua necessidade. Qual foi a prioridade? Atender aquele cliente, conversar com o filho. Essa
prioridade foi maior do que a sua necessidade. Você deixou a sua necessidade e fez, atendeu a sua prioridade. Se aparece alguma coisa muito importante para você fazer, você para tudo e sai correndo. Se tiver algo, uma festa, à noite, que você precisa comprar o presente, ou que você precisa comprar uma roupa, ou qualquer coisa, você pega o seu horário de almoço e vai lá fazer. Se você trabalha com registro de carteira, com CLT aqui no Brasil e outros convenções que temos no exterior, a gente ocupa esse tempo que é uma necessidade de almoço para outra coisa. Eu já quero aqui deixar para vocês uma frase que é importantíssima em todo o processo, quando nós começamos a falar de tempo. Tempo é uma escolha. Escolha de quem? Sua. Você é responsável pelo seu tempo. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pela sua escolha. Eu falo você e eu também sou. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelo meu tempo, pela minha vida. E o tempo não é para ser usado assim. Justo hoje eu não vou almoçar. Não, não é isso. Temos que ter consciência do que estamos fazendo. Ter consciência é uma opção. Não vou almoçar porque quero encontrar um amigo na hora do almoço. Mas nós não vamos almoçar. A gente vai fazer alguma outra coisa. Essa decisão tem que ser sua e tem que ser consciente, porque até no automático nós estamos decidindo se vamos ou não vamos almoçar, sem entender por quê. Cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, é tão importante. O nosso corpo, ele precisa de algumas coisas, precisa de energia, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado, precisa ser acariciado, precisa estar pronto para você ter saúde, ter bem-estar. Senão, qualquer coisa que você vai fazer, eu estou indo fazer com dor, com isso, aquilo, isso não é legal. Então, ter a consciência do tempo é o primeiro passo para a concretização de ser responsável pelo próprio sucesso, pela própria jornada, pela própria vida. Quando a gente já entra no campo da produtividade, a questão da produtividade, ela está atrelada ao fato de fazer o certo com o menor tempo possível e com a melhor qualidade. Produtividade é fazer o certo na melhor qualidade, no melhor tempo possível. Tripé da produtividade. Saber o que é realmente importante e no que vale a pena investir o tempo é primordial na tomada de decisão. Definir a prioridade diária é a melhor maneira de administrar o tempo. Vamos para uma regra básica: fazer aquilo que não gosta, fazer aquilo que tem que ser feito logo cedo. E esse cedo independe do horário aonde você está, independe do horário, o seu horário. Por que a gente fala logo cedo? Porque a partir daí, as ideias são renovadas. E o dia será com atividades agradáveis e constantes. Pense o seguinte: uma pessoa que tem a sua vida de trabalho e que ela chega em casa às 6 horas da manhã, porque ela tem o trabalho noturno, esse primeiro horário dela vai ser, ela vai dormir.
6 horas, 7 horas da manhã, ela começa a dormir. E ela vai acordar em determinado momento. Esse horário, por isso que a gente fala, o cedo, não é assim o cedo de amanheceu, é o cedo das suas atividades iniciais, do seu tempo, a sua forma que você age, diante daquilo que você tem que fazer. No momento que você acorda. A criatividade, inovação, espontaneidade para realizar o que realmente faz sentido, que é o propósito por si só, cria oportunidades de aumento da produtividade. Após finalizar a prioridade, as pendências serão as próximas atividades a serem desenvolvidas. Seu dia ele já vai começar finalizando com esses itens. E a tarde inicia com tarefas definidas pelo planejamento. Ah, tem tantas músicas que nós podemos colocar aqui para poder mostrar para vocês como que isso é importante, como que isso pode mudar o seu dia a dia, o seu desenvolvimento e a sua vida. Afinal de contas, é o que a gente sempre está falando aqui nos nossos momentos felizes, que quanto mais você tem oportunidade de saber aquilo que faz, mais rápido você consegue ir para frente. É, sentir, perceber, melhorar e transformar tudo aquilo que você realmente quer. Mas eu quero também passar aqui para vocês algumas informações, algumas formas de pensar diferente. E eu quero trazer para vocês uma música para vocês ouvirem e depois me falar o que vocês acham, o que vocês possam estar aqui trazendo para nós algo tão relevante, tão diferenciado. Vamos lá?
Ouviram? Sentir a energia de tantas pessoas cantando a mesma música. Trazendo para nós um conteúdo de algo que está relacionado com o tempo, e de um tempo tão, de forma tão eficaz, tão atuante, tão presente. Quando a gente fala de nada do que foi será, ao que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Existe até algum popular, quando a gente fala sobre isso, que é exatamente dizendo que a gente pode estar ali atuando e fazendo. Tudo passa, menos o motorista e o comprador. Aqui no Brasil a gente tem esse ditado, e é um ditado que hoje, não se, no meu tempo falava-se muito, porque era naquele horário, poucos horários que tinha o ônibus, então sempre era o mesmo, não tinha a quantidade de ônibus que nós temos hoje. Então, você perde um, daqui 5 minutos, 10 minutos, 15, você pega o outro. Naquele tempo era não, era aquele, se você perdesse, você tinha que esperar aquele ônibus voltar, e eram horas ali de espera, até que você conseguisse pegar o próximo ônibus, e muitas vezes, dependendo do trecho que você ia fazer, exatamente era um trecho que você ia encontrar o mesmo cobrador e motorista, por isso que tinha até essa informação, essa vontade, né? Então, isso é o que vale a pena. Mas vamos estudar um pouquinho essa letra dessa música. Ó, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, tudo que aconteceu no passado, mesmo que você repete a mesma atividade hoje, o mesmo jeito que você faz, a mesma forma, a mesma caneta, o mesmo espaço, mesmo tudo que você possa fazer. Aí eu vou ficar com a mesma roupa de ontem. O que está acontecendo hoje não é a mesma coisa que ontem. É diferente. Mesmo que seja algo pequeno, mas todos os dias a gente se modifica. Por isso que fala que tudo passa, tudo sempre passará. E isso vale para as coisas boas e para as coisas ruins. A vida vem em ondas. Pensando no mar, a onda vem, ela vai, vem e vai. Às vezes uma onda, ela demora mais, você consegue chegar até a areia. Quando ela começa a quebrar e ela chega até a areia. Outras ondas, ela vem, ela nem se quebram, elas nem chegam a formar aquela espuminha da água. Vai e volta, vai e volta. Tudo que nós estamos vendo agora, nesse exato momento, onde que seus olhos estão olhando? Para onde que eles estão vendo qualquer coisa que está à sua volta? Olha de novo, já mudou. Não é o mesmo instante, já passou. Quando a gente pensa, por exemplo, a luz do sol, quando nós enxergamos, vemos a luz do sol, ela está a milhões de luz que já aconteceu, ela já é uma luz que aconteceu, às vezes até anos, eu não lembro exatamente a quantidade, mas é muito forte. As estrelas, então, é mais impressionante ainda. Quando a gente vê uma estrela, existe uma possibilidade muito, mas muito, muito grande essa estrela já ter morrido. E nós estamos aqui agora admirando a estrela que viveu a não sei quantos anos-luz do momento que nós estamos olhando. Olha como o tempo é maluco. E como o tempo, ao mesmo tempo, é lindo. Não adianta fugir, não adianta mentir, nem para você, porque há tanta vida lá fora que dentro de você sempre teve uma vida, exatamente como uma onda do mar. Então, quando a gente pensa em algo que é tão ruim, vai passar. Eu não sei quantos anos você tem, mas imagine quantos natais você já teve. E quantas vezes você mudou nesse Natal e falando, olha, eu gostaria de fazer diferente e não fiz.
passa mais um ano, mais 365 dias, e você está falando, e está falando, e está fazendo as mesmas coisas. Que a onda vai vir e vai voltar. Mas aí, quando a gente começa a pensar no tempo, a gente pensa em uma outra coisa. Onde ficam os nossos sonhos? Se a gente não tem uma atenção para isso, como você vai empreender com esse tempo? Se toda esta estrutura é voltada para cuidar do tempo, a nível pessoal, a nível profissional, como desenvolver esses aspectos? A gente deve realmente pensar, quando a gente fala de empreendedorismo, agora que nós estamos já pensando no planejamento de 2026. Planejamento é a primeira tarefa, e assim, parece tão óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Infelizmente, o planejamento é uma tarefa que tem sido negligenciada por muitos. O resultado também é visível. Aquilo que você faz é aquilo que você colhe. Frases comuns e corriqueiras, como: se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. O melhor caminho é aquele que você escolheu. Fazer por fazer não leva a lugar nenhum. Você já falou alguma dessas frases? Você já ouviu uma dessas frases? E o que você tem feito para que realmente isso faça sentido e tenha um desenvolvimento muito importante na vida de vocês e no trabalho, na tarefa, aquilo que você está fazendo? O empreendedorismo, ele nasce de um sonho, de uma ideia, de ter o próprio negócio e saber aquilo que quer fazer, tem uma missão. Quem empreende sempre conhece o melhor que deve ser feito. É um especialista no assunto. É comum identificar a falta de comunicação no planejamento. O empreendedor sabe o que ele está falando e o que ele está fazendo. A sua mente tem um cenário ideal da empresa que está montando ou que já está criada. Mas o empreendedor, ele sonha tão alto e ele sonha tão bem cada detalhe que ele tem dificuldade de mostrar para as outras pessoas o que ele está pensando. Quando a gente fala em equipe, aquele empreendedor pequeno mesmo empreendedor pequeno, gente, ele vai ter uma equipe. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes não é que esse empreendedor ele tem para si mesmo uma possibilidade de algo diferente, mas ele tem sim o conhecimento daquilo que ele quer fazer. A equipe dele pode ser composta pelo contador, pelo advogado que fez o contrato, algum familiar que está ali acompanhando no dia a dia. Se ele está utilizando uma inteligência artificial para poder realizar ali aquilo que precisa, ele precisa mostrar, para ensinar a inteligência artificial aquilo que quer, aquilo que deseja. Porque se não ensinar, como é que fica? Então, é muito importante que essa pessoa, esse empresário, ele saiba que ele tem pessoas do lado. Ele vai vender para algum cliente, esse cliente passa a ser parte da sua equipe. É um cliente, mas é uma equipe. Por que cliente é uma equipe? Porque é esse cliente que vai dar subsídios para o seu negócio, para você continuar nesse negócio. O cliente que vai dizer isso que você me ofereceu é bom, é ruim, eu vou indicar, eu não vou indicar. Olha, aconteceu isso, como foi seu pós-atendimento? Então, ele passa a ser uma equipe.
porque você colhe dados dessa pessoa para poder continuar o seu negócio. Então, saber se comunicar é essencial, primordial, em qualquer processo que você esteja fazendo. Planejar requer a atenção de quem elabora, o entendimento de quem executa, a organização de quem controla e a motivação de quem vende. Vamos voltar para tudo. Planejar precisa estar a atenção de quem elabora. O entendimento precisa a atenção de quem escuta. A organização depende de quem controla. E a motivação precisa para quem vende. Todas as pessoas envolvidas precisam estar alinhadas a quê? Ao projeto inicial, ao sonho inicial, ao desejo de quem criou essa empresa. Sabemos que o mundo gira em torno de pessoas e a valorização individual se dá pela informação. Quanto mais compartilhamos, detalhamos e mostramos a importância, melhora o desempenho dos resultados. Simples assim. Quanto mais compartilhamos nossa ideia, explicamos e minuciamos, falamos detalhadamente qual que é o objetivo e por que a empresa tem vida, você vai ter melhor resultado. Você vai ter o melhor desempenho. Detalhar o seu projeto só pode ser feito pelo empreendedor. Só ela, quem realmente pensou nisso tudo. E aí vamos voltar mais uma parte, quando a gente falou de planejamento, vamos falar do segundo item também muito importante, que é a mentalização. Se imaginar o que irá acontecer. Mais fácil ainda, ficar imaginando o que não dará certo. Antecipe-se. Estatísticas comprovam que 90% dos problemas que imaginamos não acontecem. Então, por que a gente perde tempo pensando no que não vai acontecer? Por que a gente fica imaginando estratégias para superar os 90% de chance? E se, e se, e se, e se, do que não vai acontecer? Do que focando nos 10% que está acontecendo, que tem possibilidade de fazer certo. Só que nós somos mentalizar, só que nós somos sonhar, o sonho é meu, eu não preciso colocar empecilhos, não preciso colocar problemas. Preciso saber que aquilo vai dar certo. Isso vai te aliviar de uma forma espetacular. A mentalidade voltada para a ação transfere os esforços para a inovação. Se você está focada na ação, você vai encontrar outras soluções para o problema. Você vai ficar pensando no e se? Não aconteceu. É claro que o planejamento vai estar dizendo isso pode acontecer, isso não pode, mas assim, geralmente são 3 cenários. Aquele cenário realista daquilo que tem todos os dados em mãos. Um pessimista, aquilo que pode estar errado, e outro qualquer, o otimista. Quando você tem os 3 cenários na sua frente, é o presente, passado e futuro, ponto. Não tem que ficar criando mais problemas, mais situações. É claro que problemas vão surgir. O que fará a diferença é o tempo para a implementação da solução. Então, quando surge um problema, qual é o seu tempo de reação? Às vezes a gente está com um problema e a gente não resolve. Quando a gente vê, esse problema já virou uma montanha. Quando você está ali, ele pode ser só resolvido na primeira linha.
Esperar acontecer ou esperar surgir os indícios do problema é melhor do que imaginar o problema e ele nem aparecer, nem acontecer. Desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. Seja realista. O pessimismo atrapalha e o otimismo projeta um futuro que não está nas nossas mãos. Eu costumo dizer que todos nós temos, a maioria de nós tem uma espiritualidade, acredita em alguma coisa. Eu acredito em Deus. Então, futuro a Deus pertence. É outra frase que nós temos aqui, que eu falo muito aqui no Brasil sobre isso. Então, não vou desperdiçar meu tempo, minha energia, meu foco com coisas que é um sonho. Eu vou sonhar, não vou deixar de sonhar, mas não vou preocupar com ele. Lembra quando a gente estava na nossa infância? Qual era o seu sonho da sua infância? Seus 5, 6, até 8 anos de idade, o que você sonhava em ser? Tenho ainda alguns sonhos que lembram, eu tenho vários sonhos, tá? Mas que lembram a infância, eu ainda tenho alguns que lembram a infância. Eu quero e esse é um sonho que eu ainda não realizei. Eu quero voar sozinha. É voar, de abrir asas, que nem pássaro, nem uma águia, nem pavão. Pavão não voa muito, não quero falar do pavão, não. Eu queria ser um pássaro que voava, que subia lá na montanha, eu ia descendo, ia vindo, vendo todo mundo, passeando pelos rios, passeando pelos oceanos, voando. Mas eu não quero ninguém comigo, eu não quero um avião. Já viajei de avião? Já. Teve graça? Não. Eu só um meio de transporte para chegar onde eu queria. Chegar onde eu queria era meu sonho, ok. Mas o transporte em si, não. Ah, você gosta de viajar de carro, de ônibus, de trem, de navio? É só um transporte. Para mim não tem muito significado. Agora, eu consegui viajar, voar, sozinha. Ah, então por que você não faz paraquedas? Já pulei de paraquedas, mas com quem? Teria que fazer um treinamento ainda para ir sozinha. Mas paraquedas também, não sei, não era aquilo. Tinha que ficar controlando as cordinhas ali para um lado ou do outro. Não, eu queria abrir os braços e deixar me levar. Ah, vai de asa delta. Também já fui num. Não é, ainda vai surgir. Agora tem as inovações, né? A criatividade, não sei quantas pessoas que conseguem fazer que nem eu, da tal da mochila chato. Não sei se esse vai ser o caminho, isso eu não experimentei. Vamos ter o carro voador. Já que no carro voador eu vou me sentir assim, livre, nos meus sonhos, o teu pai, eu fecho os olhos e penso, eu me vejo voando, flutuando, indo para onde eu quiser. Sonho. Criança. Qual é o seu sonho de criança? Dependendo se pode ser realista ou não, mas é muito bom sonhar. Outro ponto que eu quero também falar, a gente falou de planejamento, falou de mentalização, vamos falar de delegar. Lembra que a gente comentou, que eu comentei com vocês, que não temos super-herói ou super-heroína? A gente não pode ter uma tendência para isso. Vamos lembrar das histórias. Quais deles ou delas que realmente conseguiram fazer tudo sozinho entre os super-heróis? Percebam que todas as histórias que nós conhecemos, sempre tem uma equipe, sempre tem alguém que está do lado incentivando, e a solução do problema é dada coletivamente. Ou o resultado é espalhado para outras pessoas. Nunca é uma pessoa só que vai ficar feliz, está tudo bem. Sempre tem pessoas que acreditam e que ajudam a salvar o mundo. Se nem eles que são super-heróis e super-heroínas, as nossas histórias que conhecemos, dos nossos contos que leram para nós, ou que nós lemos durante a criança, por que nós queremos ser assim? Existe uma síndrome, chamada de síndrome do super-herói, que demonstra uma preocupação genuína de que o seu negócio,
só pode ser administrado por você. Que você é a única pessoa nesse mundo capaz de realizar e transformar. Isso é verdade? O sonho é seu. A imaginação é sua. Os riscos são seus. A questão é, o que acontecerá se fizer tudo sozinho? Aqui entra uma questão pessoal, particular, e que cada empreendedor precisa analisar e pensar. Se você quer ser o negócio, ser o destaque, ser a pessoa que representa a sua empresa, tudo você quer fazer eu, então faça sozinho. E assuma que você está fazendo sozinho. Não adianta numa conversa quando alguém chega e fala assim, você é empreendedor, sou, mas eu estou muito cansado porque eu estou fazendo muito sozinho, é uma escolha sua. A escolha de outras pessoas que estão à sua volta. Você escolheu fazer tudo sozinho. E que eu comecei aqui o nosso bate-papo de hoje, caso queira ouvinte da Rádio Barreirinha, falando que nós temos a responsabilidade individual, cada um escolhe aquilo que quer e se envolve de uma forma plena. É isso. Porque essa pessoa vai poder falar que faz tudo sozinha, e se quer entrar no estado, e aí eu vou falar para vocês, existem algumas teorias de comportamento humano que falam a questão de ser vítima. Vítima o que é? Eu adoro quando as pessoas falam para mim, tadinha, ela está fazendo tudo sozinha, ela está abandonada, tá? Aí vem alguém que conhece ela, ou deixa eu te ajudar e vou trabalhar com você, ela não passa o que precisa ser feito, ela deixa para lá. Agora, se o objetivo é ter uma empresa para ter profissionais trabalhando com e por você, você pode aproveitar, sim, uma outra jornada, a jornada do equilíbrio e desenvolvimento. Se quer ter tempo para trabalhar e viver, então delegar é uma opção, nem é opção, eu diria que até uma obrigação. E uma das coisas que é mais difíceis de fazer é desapegar. É saber do seu projeto, seu sonho, aquilo que você construiu, aquilo que você realmente acredita, vai ser comandado por outra pessoa. É saber que nem tudo sairá do seu jeito. É entender que o relógio nasceu com você, porém vai conquistar o mundo. E não sabemos, nem temos ideia de onde vai chegar. O mais importante, você quer que o seu relógio continue para você, também para o mundo. Mas se você não soltar, ele sempre vai ficar só seu. E o mundo vai acabar conhecendo muito pouco. E uma outra pessoa vai acabar falando, em alguns momentos são temas, mas você vai acabar com o tempo esquecendo. E pense nas grandes marcas, como é que elas conseguem trazer esse desenvolvimento tão importante, tão grande para todo mundo. Isso tem qualquer uma delas. Escolha uma que você gosta, uma marca que você gosta. Coloca ali naquele momento essa questão de como fazer, o que fazer. Confiar nas pessoas é um desafio real e importante. Muitas empresas fecham por este motivo. E muitas empresas decolam por esse motivo. Não é certo ou não é errado. Há escolhas. E qual escolha que você quer ser? Qual tipo de empreendedorismo que você quer ter? E quem e quantas pessoas vão estar junto com vocês fazendo esse processo? E assim como pessoa física, que a gente fez o comentário aqui da música, o empreendedorismo é a mesma coisa.
Nada do que foi será. A sua ideia inicial, ela não vai continuar a vida inteira. Ah, mas espera aí. Eu tenho uma escola, ok, seu sonho era ser dono de uma escola, perfeito. Faz tempo que você está nessa escola? Teve movimento, não teve? As leis do MEC estão aí modificando, estão atualizando os status do currículo. Ele mexe tem algo novo para fazer. De novo, do jeito que já foi um dia. Se você teve sucesso nessa sua escola, ou no qualquer, só se tem escola, tá? Mas qualquer desenvolvimento que vocês tenham, se você tiver isso de uma forma natural, o que isso vai significar? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Se nada foi do mesmo jeito, que não vai voltar atrás, que não vai ser exatamente igual como você foi fez antes, por que se apegar àquilo que estamos fazendo? Eu vejo, e as mentorias que a gente faz, a gente percebe que os empreendedores, eles estão, e não é por causa da pandemia, agora isso que aconteceu, tá? Mas eles têm uma dificuldade muito grande em relação ao seguinte, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, e eu tenho a possibilidade de mudar tudo isso, mas eu não quero mudar. Eu quero fazer igual, sempre igual, outra vez igual, aquilo que eu quero fazer algo como robô. Ah, eu vou fazer uma mentoria, essa mentoria vai ser mentoria individual, mentoria pode ser até em grupo, mas você pode ter um roteiro que ele pode ser quebrado a qualquer momento, porque são pessoas diferentes, formas de pensar diferentes, o seu jeito é diferente. A vida vem em ondas como o mar, num lindo e vindo infinito. E também em ondas. E às vezes eu vou falar que até no mesmo dia, você começa numa energia, de repente cai, daqui a pouco sobe, daqui a pouco cai, daqui a pouco sobe. Imagina quando a gente faz esse levantamento durante o mês inteiro. Ou agora que nós estamos finalizando o ano, passei o levantamento do ano inteiro, o que foi feito e o que não foi feito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, isso não é uma prerrogativa que é aqui no Brasil, que é aí em Portugal, que é em qualquer outro país da Europa, que é na América Latina, não importa, que é na África, não importa. Isso é igual para todo mundo tem as 24 horas. Por isso que fala que você não adianta fugir do tempo, não adianta mentir para o tempo, não adianta mentir para si mesmo sobre o tempo, não adianta você ficar pensando só no seu tempo, você como isolado do mundo, como alguém que está tão fechado em si mesmo que não percebe ver o que está aí no futuro, que está à sua nossa volta. E aí define-se, né? Que ainda tem muita fita lá fora. Aqui dentro da gente e sempre uma onda do mar. E aí, gente, eu convido para vocês pensarem no método. Você pensar sobre o tempo. Então, primeiro você tem que ter zelo, zelar, cuidar. Quando você zela por alguém, você zela pelo seu tempo, você zela pela sua capacidade, você zela por você. Zelar é cuidar. Você está pessoalmente dentro ou fora da empresa, é uma opção sua do que vai fazer. Você vai cuidar da melhor forma que você vai passar a informação para alguém fazer isso que você está procurando. Quando você está dentro da empresa, não tem opção de saber. Aquele memorando, você vai olhar agora ou vai fazer outra coisa neste momento. Você está zelando pelo seu tempo, e esse zelo tem que ser feito com uma forma muito responsável. Quando eu vou falar de mim, eu quero esse projeto, eu vou falar, não, eu não quero esse projeto,
Porque esse projeto não faz parte daquilo que eu estou fazendo. Você vai cuidar. Você vai realmente entender tudo aquilo que está acontecendo. Você tem a responsabilidade. Outra coisa é o meu zelo, a minha honra perante aquilo que eu sou. Se alguém pede um serviço que não é meu, que eu não sei fazer, ou que eu vou demorar mais tempo, eu tenho a responsabilidade de falar. Eu quero, mas eu não sei, eu vou demorar mais tempo. Eu quero, mas eu não tenho tempo. Qual é o prazo que você tem antes de aceitar? Eu acho muito interessante quando chega gerentes, supervisores falando assim: para quanto você quer isso? A resposta é para ontem. Eu volto para ontem. Quem criou uma máquina do tempo que pode voltar para onde quiser para entregar o trabalho. Existe isso? Mas a necessidade é tanta. Cria-se uma expectativa para a geração de resultado, que quem está assumindo isso não percebe que está tirando tempo dela mesma e das outras pessoas. Então, você tem que zelar, você tem que ter responsabilidade. E daí você vai conseguir o quê? A transformação. Qual é a transformação que você quer? Nós temos tempo para fazer aquilo que a gente gosta? E a pergunta que a gente faz é: como viver com o tempo? Já imaginou? A sua vida com tempo para fazer aquilo que você quer? É possível, desde que você tenha foco e que você entenda que o tempo é o seu maior amigo. Caro ouvinte da Rádio Parreirinha, espero que tenha gostado dessa nossa live de hoje, desse nosso programa de hoje, que trouxe para vocês conceitos importantes sobre gestão do tempo. Por que a gente deixou para esse momento? Hoje foi um momento aqui que eu não consegui trazer outras pessoas para poder falar comigo, para a gente fazer aquele papo bate-papo. E muita gente pergunta: Zuleika, você quase não fala, você faz os seus outros palestrantes falarem? Porque essa é a intenção mesmo. Como eu sou presidente da cooperativa, eu venho aqui para representar e ser âncora desse programa, para fazer que vocês conheçam os outros temas. Hoje surgiu a oportunidade de eu estar aqui nesse programa, quase com vocês, com todo o carinho de vocês, e falando sobre gestão do tempo. Lembre-se, sigam as nossas redes sociais. Quando a gente fala da Cooperativa Conexão Novo Mundo, no Instagram, @Cooperativa Conexão. Passam lá, invistam em vocês mesmos e venham conhecer o que a gente tem por lá. E o meu Instagram, Zuleika Tani, _oficial. E é claro, espero vocês próxima segunda-feira, 13 horas, 1 hora da tarde, no horário aqui do Brasil. E dependendo de onde você estiver em Portugal, vai ser às 5, vai ser às 6, tem horário de verão, enfim, várias variáveis para você estar conosco. Eu espero vocês na próxima segunda. Tchau!